Fala, professor, fala, professora. Hoje eu estou aqui para falar de um assunto muito importante para professores de educação física escolar e alunos de licenciatura. E, claro, aqueles que fizeram bacharel, passaram pela licenciatura, estão trabalhando em escola, enfim, que é a verticalização de conteúdos. Eu fiz uma enquete ontem no meu Instagram, perguntando basicamente duas coisas. Você sabe o que é verticalização de conteúdos? 60% disse que tem alguma ideia e 40% disse que não tem ideia. Desses 60%, acredito que alguns professores saibam o que é uma verticalização de conteúdos. Desses 40% que diz que não faz ideia, me chamou a atenção que foram alguns professores que têm licenciatura e não faz ideia do que é uma verticalização de conteúdos. Isso me chamou a atenção. A segunda pergunta que eu fiz é: você tem ideia de onde começar a montar uma verticalização de conteúdos? Olha que interessante, 30% diz que acredita que sim, e 70% diz que tem dúvidas. Então, é um assunto que a gente precisa tratar aqui. Para quê, gente? Para que a nossa educação física na escola ganhe em qualidade, ela ganhe valorização, para que as pessoas que olhem para nós vejam que a gente sabe o que está fazendo. E a verticalização de conteúdo nada mais é você, junto com a equipe de professores de educação física escolar, discutir o que será trabalhado da educação infantil até o ensino médio. Então, você pega as unidades temáticas e você vai dividindo e fazendo uma evolução desses conteúdos. E aí você pode dizer que o seu trabalho, ele tem não uma sequência lógica, né? Mas ele tem uma unidade ligada à outra, um conhecimento ligado ao outro, não uma colcha de retalhos, onde você, por exemplo, trabalha com o ensino fundamental 1, o professor com o ensino fundamental 2 não sabe o que você trabalha e não tem continuidade alguma, e pior, quando tem professor que dá o mesmo conteúdo do primeiro ano do ensino fundamental até o quinto ano do ensino fundamental. E entra um outro professor do ensino fundamental 2 e dá o mesmo conteúdo no sexto, no sétimo, no oitavo e no nono. Isso não acontece com as outras disciplinas. E essa é um dos tantos motivos pelo qual a educação física escolar não tem a importância, a valorização que precisaria ter dos outros profissionais, dos pais, da equipe técnica da escola. Então, vamos tratar desse assunto agora e eu quero compartilhar com vocês a minha tela. Espero que vocês estejam vendo aí. Isso. Então, vamos lá. Então, verticalização de conteúdos. A Base Nacional Comum Curricular, que foi homologada em 2018, ela divide em 6 unidades temáticas. Os conteúdos, então, a serem trabalhados são divididos em 6 unidades temáticas. Então, vamos lá. Primeiro, brincadeiras e jogos. E não tem assim primeiro, segundo, terceiro, tá? Não tem uma sequência disso. Tem as unidades a serem desenvolvidas na escola. Aí você tem práticas corporais de aventura, esportes, ginásticas, lutas, danças. Gente, temos aqui 6 unidades temáticas. E tudo isso dentro de um conceito maior, que em outro momento nós vamos discutir sobre isso, chamado de cultura corporal de movimento. É um conjunto de práticas corporais desenvolvidas, ou seja, criadas historicamente pelo homem e transmitidas socialmente. Então, qualquer prática corporal que você imaginar, elas estão aí elencadas nessas 6 unidades temáticas.
E a Base Nacional, ela cita também como uma unidade as atividades aquáticas, porém, como a grande maioria das escolas no Brasil não tem piscina ou não tem uma logística educacional para se fazer natação, para se fazer atividade na piscina, então ele não coloca como mais uma unidade temática, mas como uma possibilidade, como uma sugestão de trabalho. Eu conheço algumas escolas que desenvolvem nas suas aulas as atividades aquáticas, mas isso não é o privilégio da grande maioria das escolas no território nacional. E aí, gente, dessas unidades temáticas que vocês estão vendo aí, eu quero pegar uma só, apenas. Ginásticas, ok? Dentro das ginásticas, eu peguei aqui algumas apenas, tá? Como sugestão. Nós temos a ginástica geral, nós temos a ginástica artística, ginástica laboral, ginástica de academia, ginástica acrobática, ginástica rítmica. Talvez você aí conheça mais algumas para a gente colocar aqui. Mas eu elenquei basicamente isso. Tudo isso dá para trabalhar na escola? Dá, por exemplo, lá no ensino médio, você pode trabalhar com ginástica de academia, você pode trabalhar com ginástica acrobática, ginástica laboral. As outras três, ginástica geral, ginástica artística, ginástica rítmica, você pode começar desde lá da educação infantil, ensino fundamental 1, a ginástica acrobática também no ensino fundamental, nos anos finais, você também pode introduzir esse conhecimento. Enfim, nós estamos falando apenas de possibilidades de ginástica, gente. Dessas possibilidades de ginástica, eu quero elencar a ginástica artística. Olha só, da ginástica artística nós temos a ginástica de solo, o salto sobre a mesa. Ginástica de solo, ela é tanto masculina quanto feminina. Salto sobre a mesa, também masculino e feminino. Aí nós temos a trave de equilíbrio, que é um elemento feminino na competição, mas os meninos também você pode desenvolver atividades ali na trave, né? Barra paralela assimétrica, que é um aparelho feminino, mas que os meninos também podem vivenciar na escola, pensando numa amplitude de conhecimento corporal. Você tem a barra paralela assimétrica, aí entramos nos aparelhos masculinos, mas nada impede das mulheres também vivenciarem na escola como um aprendizado, né, como uma possibilidade motora. Você tem a barra fixa, você tem as argolas e você tem o cavalo com alça. Então, dentro da ginástica artística, quantas possibilidades de trabalho na escola? E dessas possibilidades, eu vou pegar o solo. Vamos lá, ginástica artística, solo. Você tem que destrezas corporais para se trabalhar dentro da ginástica artística? Você tem o rolamento para frente, o rolamento para trás, a estrela, o rodante, mergulho, reversão com apoio e as paradas. Aviãozinho, vela, parada de mãos, parada de cabeça, ponte. Gente, com tudo isso que vocês estão vendo aí, você imagina que para que a gente possa colocar apenas a ginástica nas aulas de educação física, já vai te demandar um tempo muito grande de trabalho, né? E aí, olha só, eu quero voltar, né? Você tem aí o solo que eu tirei dentre todas essas possibilidades de trabalho. Aí você tem a ginástica artística, agora estou voltando para trás, tá? A ginástica artística dentro das outras possibilidades. Aí você tem a ginástica dentro das 6 unidades temáticas. E eu pergunto para você, por que o professor de educação física insiste em trabalhar com esportes apenas e jogos e brincadeiras? Normalmente a divisão que a gente vê é jogos e brincadeiras, que fica muito mais voltado como se fosse uma aula recreativa, e esse é um assunto para um outro momento. Educação física escolar não é recreação, ok? Você tem uma intenção pedagógica para se trabalhar com as crianças na escola, mas basicamente fica jogos e brincadeiras de primeiro ao quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, e você tem os esportes e
muitas vezes fica ali no quarteto fantástico que a gente chama, né? Futebol, vôlei, basquete, handebol, do sexto até o ensino médio. E aí eu digo, que pobreza de planejamento, que pobreza de conteúdo. As crianças vão aprender alguma coisa? Vão, mas quanto conhecimento o professor está deixando de fora quando ele vislumbra apenas brincadeiras e jogos e os esportes? Como se a educação física, como se as práticas corporais, elas estivessem a serviço apenas dessas duas unidades temáticas. E isso não é verdade. Para que você trabalhe a cultura corporal de movimento, você tem que ter uma visão muito mais ampla. Então, se você pega a ginástica, como eu falei, e aí você pega a ginástica, né? Aí você vai pensar o que você vai trabalhar de ginástica no fundamental, no primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais, no segundo ano, no terceiro ano, e aí você pode fazer um planejamento a muito longo prazo, ou seja, durante anos, de quais conteúdos serão abordados ali nessas aulas, né? Então, imagina, amplia a sua forma de visão, amplia a sua forma de trabalhar na escola. Então, a verticalização de conteúdo é você fazer para cada unidade temática dessa o que você vai trabalhar ao longo dos anos, ok? E tem que ser discutido junto com a equipe de educação física. Aí sim você vai ter um trabalho de qualidade, de consistência, sabendo exatamente qual é a formação que você está trazendo para os alunos. Outra coisa que eu quero tocar aqui no assunto, que é assim, quantos e quantos professores têm na cabeça que o esporte é o fim de todas as coisas na educação física? Não, esporte é uma das unidades temáticas. E quando o professor tem essa visão, ele faz algo que eu particularmente rejeito, eu condeno esse tipo de coisa. Trabalhar com esporte desde o ensino fundamental 1. E as outras práticas corporais? Ah, o professor então não trabalha o esporte, vai trabalhar mais para frente, porque ele vai dar ênfase para outras práticas. Só que aí tem professor que cai no erro de dizer: ah, essa atividade, essa brincadeira aqui é importante porque lá no futuro, quando ele for trabalhar o esporte, esquece isso. Toda a prática corporal desenvolvida, ela é importante para a fase de desenvolvimento que a criança está. Simples assim, parou de pensar que o que ela está aprendendo lá na educação infantil, no ensino fundamental 1, nos primeiros anos, vai ser importante para o esporte. Não, vai ser importante para a formação geral do sujeito, como a gente diz. Tá? E aí, gente, olha só, né? A nossa educação básica, como eu falei, como eu estou comentando aqui ao longo do meu vídeo, ela passa pela educação infantil, ensino fundamental anos iniciais de primeiro ao quinto ano, ensino fundamental anos finais, sexto ao nono ano, e o ensino médio, primeira à terceira série. Gente, para você trabalhar essa verticalização, atingindo todos esses níveis de ensino, além das unidades temáticas e da cultura corporal de movimento, que ela deve estar amparada, aí você tem que ter esse objetivo claro na cabeça, você tem dimensões de conteúdos previstas para desenvolver, né, que estão atreladas a essas unidades temáticas. Você tem competências a serem desenvolvidas nessas unidades temáticas, nas crianças, a partir dessas unidades temáticas. Você tem habilidades a serem desenvolvidas, você tem expectativas de aprendizagem. Portanto, você pegar um livro na biblioteca de 5.000 exercícios de voleibol, vou escolher 4 e aplicar, sem ter qualquer relação com a verticalização de conteúdos e sem qualquer relação com esses temas que nós estamos vendo aí na tela, você é simplesmente, né, um simples aplicador de conteúdos. É um simples aplicador de atividade. Isso qualquer pessoa faz. E eu estou incentivando você a saia
dessa forma de trabalhar, se você que está me ouvindo agora está olhando só para a atividade em si, sem a preocupação com a educação. Gente, e tudo isso são temas importantes que nós vamos tratar, né, em outros vídeos que eu vou trazer para vocês, lives que eu vou começar a produzir, cursos que eu estou montando para trazer para vocês. Tem um curso em forma de workshop, prontinho para desenvolver com vocês. Em breve vocês estarão sabendo mais sobre isso. E tudo isso para que você construa o seu planejamento anual, né? Ou seja, como que você vai organizar todos esses itens que eu coloquei aí nos slides anteriores no seu trabalho ao longo do ano, né? E mais uma coisa que eu quero jogar para vocês, que vamos pensar em outro momento. Não pense que a educação física tem que ser dividida em bimestre. Não. Você tem que desenvolver ao longo do ano as unidades temáticas que você vai trabalhar. Quanto tempo será necessário você trabalhar as unidades temáticas que você decidiu, que você elencou para aquele ano, né? A escola, ela é dividida em bimestres porque você tem que dar uma nota para a criança, tem que dar uma nota no final do bimestre, mas isso não significa que o seu conteúdo tem que durar 2 meses. E aí, quantos e quantos professores caem no erro de primeiro bimestre futebol, segundo bimestre basquete, terceiro bimestre vôlei, quarto bimestre handball. E aí acabou o ano, né? E as outras unidades temáticas? Então, para concluir aqui, gente, pense em verticalização, pense em unidades temáticas e pense nessa visão ampla de educação física escolar. Gente, eu amo, sempre amei trabalhar com educação física na escola, sempre me neguei a trabalhar apenas com esporte, fui atrás de conhecimentos e a gente vai desenvolver mais sobre isso. Por exemplo, eu não sabia trabalhar com dança. Como trabalhar a dança na escola? Nos meus primeiros anos eu não trabalhava porque eu não tinha condições para isso. Eu fui atrás de fazer cursos, fui atrás de outros professores que sabiam trabalhar com isso para que eu pudesse ir introduzindo ao longo do meu caminhar também a unidade dança, porque as outras unidades eu já tinha um certo conhecimento. Então, se você não tem conhecimento de uma ou mais unidades temáticas, não fique no comodismo de dizer, eu não sei trabalhar, então eu não vou desenvolver. Não, você tem que ir atrás. E eu estou aqui para ajudar e nós temos muito trabalho pela frente. Gente, se você gostou desse vídeo, se você se mexeu com você, se foi relevante, por favor, se inscreva no meu canal se você ainda não se inscreveu. Deixa um joinha ali para mim, porque tudo isso vai ser importante para o meu canal. Se você puder, faz algum comentário e eu quero dizer para vocês o seguinte, se você quiser uma verticalização de conteúdo simples, eu tenho um modelo simplificado com uma unidade temática apenas, tá? Como sugestão, escreve aqui embaixo o seu nome e o seu e-mail dizendo gostaria de receber um modelo simplificado da verticalização de conteúdos. E aí eu envio para o seu e-mail e, num futuro breve, nós conversaremos mais sobre isso. Um grande abraço e até mais.